amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer traduzir, Jamaica? Sim. Aí já Os irmãos compreenderam, né? sim, porque está acompanhando. Já Bueno. está acompanhando. Jesus é o maior missionário. Jesús es el mayor misionero. Não existe outro maior que ele. No existe otro mayor que él. Estamos aqui cumprindo o mandamento dele. Estamos aquí cumpliendo un mandamiento de él. Mas o que ele fez por nós, homem nenhum é capaz de fazer. Pero lo que él hizo por nosotros, hombre ninguno es capaz de hacer por nosotros. Ele se entregou por nós. Él se entregó por nosotros. Ele deu a sua vida por nós, Él dio su vida por nosotros, sendo nós ainda pecadores. siendo nosotros aún pecadores. E hoje estamos aqui por causa da sua Y misericórdia. hoy estamos aquí por causa de su misericordia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor La Biblia dice que la misericordia del Señor são a causa son las causas de não sermos de consumidos no sernos vivos. consumidos vivos. Então, se estamos aqui nesta noite, Entonces, si estamos aquí en esta noche, é porque a misericórdia do Senhor es porque la misericordia del Señor se renovou na sua se vida, renovó en su vida, mesmo que nós não merecemos. aunque no merecemos. A Bíblia nos diz La Biblia nos dice que merecíamos a morte todos os que dias, merecíamos la muerte todos los días, mas todos os dias pero todos los días a misericórdia do Senhor é maior na la nossa vida. misericordia del Señor es mayor en nuestra vida. Então agradeça a Deus, Entonces agradezca a Dios, porque todos os dias porque todos los a días morte ela tenta te la alcançar, muerte intenta alcanzar, mas Jesus chega primeiro. pero Jesús llega primero. Então, Entonces, se Jesus si está Jesús na nossa vida, está en nuestra vida, é porque es porque Ele nos ama Él nos ama e tem um cuidado muito grande por y nós. tiene un cuidado mucho grande por nosotros. Foi Ele que nos trouxe do Brasil para aqui. Fue Él que nos trajo de Brasil para aquí E eu creio que é Ele que vai nos fazer regressar ao Brasil. y creo que Él nos hará regresar también a Brasil. É Ele quem tem te sustentado, Él que tiene sostenido tem te segurado na sua mão y tiene agarrado en tus manos e te diz: Eu estou contigo y te dice estoy contigo todos os dias, todos los días até a consumação do hasta céu. la consumación de los siglos. Mas a sua vida Pero su vida não se resume no se resume somente solamente em adorar en adorar ao Senhor dentro da al Señor igreja. dentro de la iglesia. Ele quer mais. Él quiere más. Você precisa fazer mais. Usted necesita hacer más. Você precisa se levantar. Usted necesita levantarte. Nós não fomos criados Nosotros no fuimos creados simplesmente sencillamente para nascer, para nacer, crescer, para crecer, reproduzir e morrer. reproducir y morir. Existe um propósito maior. Existe un propósito mayor. E muitos já entenderam esse Y propósito. muchos ya entendieron este Já propósito. se levantaram para Ya se fazer. levantaron para hacer. Então esta é a hora. Entonces Este é o tempo. ese es el Se tiempo. levante Se levante para fazer a obra para do hacer la Senhor. obra del Señor. Porque há muitos lá fora Porque hay muchos afuera perecendo, pereciendo, morrendo muriendo por falta de por ajuda, falta de ayuda, seja ela física ou espiritual. sea ella física o E espiritual. Deus ele quer usar cada um de nós Dios para quiere essa missão. usarte para esta misión. Assim como Deus Así como Dios olhou da terra miró a la tierra e não viu nenhum justo y sequer, no vio ninguno justo, mas ele enviou ao seu filho Él envió a su Hijo para morrer por mim e por você. para morir por mí y por ti. E por isso Y por eso eu estou aqui nesta yo noite estoy aquí en esta te noche, convidando te invitando a se levantar
a levantar-te para abrir a sua para boca abrir tu boca e proclamar o y Evangelho, proclamar el e Evangelio proclamar a y salvação, proclamar la e salvación proclamar a y libertação proclamar la liberación de cativos, de los cautivos, de presos, de presos, de que estão amarrados. de los que están encadenados. Deus, Ele quer te usar nesse Dios tempo. quiere usarte. Deus quer usar as crianças, Dios quiere usar a los niños. quer usar os Dios jovens, quiere usar a los quer jóvenes. usar os grandes Dios também. quiere usar a los grandes también. Deus, Ele quer usar todos que estão disponíveis. Dios quiere usar a todos que están Eu te disponibles. pergunto nesta Yo noite, te pregunto en esta onde estão os disponíveis para fazer algo? ¿dónde están los disponibles para hacer? Onde estão aqueles que entenderam o Evangelho? ¿Dónde están aquellos que entendieron el Evangelio? Então comece a pregar. Entonces empieza a predicar. Jesus, Ele disse, ide por todo mundo Jesús dijo, ir por todo el mundo e pregai o meu y Evangelho predicar mi a Evangelio todos, a todos, sem sin acepção. acepción. Pregue para todos. Predique para todos. Jesus, Jesús, Ele quer Él quiere que você que usted se levante. se levante. Não faça simplesmente por fazer, No haga sencillamente por hacerlo. mas faça com amor, Haga con amor, porque foi por amor porque fue por amor que Ele se entregou por que Él nós. se entregó por nosotros. Que amor é esse? ¿Qué amor es este? Que Ele se doou por Que Él nós. se honor por nosotros. Entenda, Entienda, não foi os romanos que matou Jesus. no fueron los romanos que mató a Jesús. Não foram os judeus que mataram a No fueron Jesus. los judíos que mató a Jesús. Mas foi os nossos pecados. Pero fue nuestros pecados. Foi por nós que Ele se entregou Fue por nosotros que Él se entregó. naquela cruz, En aquella cruz. com os braços Con los abertos. brazos abiertos. Ele morreu de forma indigna. Él murió de forma indigna. Ele morreu como um malfeitor. Él murió como malhechor. Mas nenhum crime ele tinha. Pero ningún crimen tenía. Qual crime que Jesus ele tinha? ¿Cuál crimen que Jesús tenía? Nenhum. Ninguno. Mas ele se entregou. Pero Él se entregó. Ele foi chicoteado. Él fue azotado. Ele sangrou Él sangró e carregou uma dura y cruz. cargó una dura cruz. E quando ele já estava sem força Cuando Él estaba ya sin fuerza naquela cruz, en aquella cruz, depois de ter levado de mais de 40 chibatadas, después de haber recibido más de 40 azotes, depois de terem transpassado a lança nele, después de haber traspasado la lanza, não havendo mais sangue, saiu água, no habiendo más sangre salió agua. mas ele na cruz, Pero Él en la cruz, ele fez um esforço tão Él grande, hizo un esfuerzo tan grande, levantou a sua cabeça levantó su cabeza e disse: Pai, y dijo, Padre, está consumado. está consumado. Pai, Padre, perdoa. perdona. Eles não sabem o que Ellos fazem. no saben lo que hacen. E o Senhor entregou o seu Y Espírito. el Señor entregó su espíritu. E naquele momento, Y en aquel momento, o Senhor el Jesus, Señor Ele Jesús, estava Él carregando estaba cargando todo o pecado da todo el pecado de humanidade. la humanidad. Ele estava Él carregando estaba cargando todo o mal da toda la humanidade, maldad de la a humanidad. ponto do próprio Deus, A punto del propio Dios, a ponto do seu próprio Pai a punto de su propio Padre, virar o rosto para Ele. ocultar el rostro para Él. Jesus, naquele momento, En aquel momento, Ele estava carregando os nossos Él estaba pecados. cargando nuestros pecados. Mas foi naquele momento Pero fue en aquel momento que Ele nos garantiu a que Él vitória. nos garantizó la O victoria. profeta El Isaías, profeta Isaías, lá no capítulo en 53, el capítulo 53, ele falava acerca do Messias, él hablaba del Mesías, do enviado, del enviado, do Filho de del Deus. Hijo de Dios. Quem deu crédito à nossa ¿Quién pregação? creyó en nuestra A predicación? quem manifestou o braço do Senhor? Aquí manifestó el brazo del Señor, Como o rebento de uma terra seca, por el viento de una tierra seca. ele foi crescendo Él fue e creciendo nenhuma beleza vimos y ninguna belleza había para que desejasse
Ele sofreu por Él nós, sufrió por nosotros. mas Ele não abriu a sua boca. Pero Él no abrió su boca. Como um cordeiro Como mudo, un cordero mudo foi entregue ao matador. fue entregue al matador. E o castigo que nos traz a Y el paz castigo que nos trae la estava paz sobre Ele. estaba sobre E Él. pelas suas Por pisaduras, sus pisadas nós somos sarados. fuimos sanados. Nós somos purificados. Fuimos purificados. E por isso estamos aqui nesta Y por eso noite, estamos aquí en esta noche, declarando, declarando, dizendo diciendo que só Jesus salva. Jesús salva. Só Jesus cura. Só Jesus liberta. Jesús libera. E Ele quer te usar Y Él te quiere usar para libertar outras vidas, para liberar otras para vidas, salvar outras para salvar otras pessoas. Um personas. dia você estava amarrado, Un día estabas um dia atado, você estava un cativo, día estabas cautivo. mas alguém falou de Jesus Alguien habló de Jesús. e a palavra te Y libertou. la palabra te liberó. Então, se a palavra está em você, Entonces la palabra libere a te palavra, libera palabra. seja usado por Ele. Sea usado por Deixe Él. Deus te usar. Deja a Dios te usar. Deixe Deus te usar. Deja a Dios te usar. Jovens, deixe Deus te usar. Jóvenes, deja a Dios te usar. Senhoras, deixe Deus te usar. Senhores, deixe Deus te usar. Señores, deja a Dios te usar. Deus, Ele quer usar todos. Dios quiere usar a todos. Seja brasileiros, Sea brasileño, seja sea argentinos, argentino, seja de qual país sea de cualquier país que for. que fuera. Deus, Ele quer te usar. Dios quiere te usar. E foi por amor Y fue por amor que Ele morreu. que Él murió. Mas ao terceiro dia, Pero al tercer día, Ele Él ressuscitou. E Ele vive Él vive dentro de mim e dentro de você. dentro de mí y de E ti. essa chama que arde no teu coração, Y esta llama que arde en tu não corazón, deixe se apagar, no deja apagar, mas deixe crescer a cada dia. pero deje E crecer. seja inflamado pelo amor de Sea Jesus. incendiado con E el amor. faça a obra de Y Jesus. haga la obra de E Jesús. faça o ID de Y haga el Jesus. vida de Jesús. E pregue a Y Jesus. predique a Jesús. Seja na sua escola, En la escuela, seja no trabalho, no trabalho, seja na rua, na casa, seja na sua família. como de tu Mas familia. fale de Jesus, Hable de Jesús. porque Ele está voltando. Porque Él viene pronto. E Ele vai perguntar o que você tem nas mãos, Y Él va a preguntar, ¿qué tiene en las o manos? que você fez por mim, ¿Qué hiciste por mí? o que você ganhou por mim. ¿Qué ganaste por mí? Tem muita gente Hay mucha gente brincando jugando de ser cristão, de ser cristiano. mas nós estamos aqui Pero nosotros estamos aprendendo, se aprendiendo y fortalecendo, fortaleciendo. não para ficar só aqui, No para quedar solo, mas para ir lá para fora pero para ir allá e proclamar a y Jesus proclamar a Jesús. e falar desse grande amor Y hablar de este gran e amor. falar do maior Y missionário hablar del mayor que misionero até hoje que hasta hoy está salvando está salvando multidões multitud através de mim a través e de através de você. E quem crê diz amém. Amén. Glória a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Hasta aquí llegó. Deus abençoe a todos em nome de Que Jesus. Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amém. Vamos a Jesús con alegría.